Boa tarde, gente. Estamos Boa aqui mais tarde. uma vez no Setembro Azul de 2025 e esse ano a gente pensou em fazer uma roda de conversa, algo para a gente se aproximar, conhecermos, trocarmos experiência. E hoje a gente tem umas convidadas especiais, tá? Já já vou apresentar. Mas antes de eu apresentar, só dar o feedback para vocês que a gente está vendo lá no Instagram todo mundo que respondeu aquela história, aquela caixa de pergunta, que quer participar de forma ativa da roda de conversa. E a gente vai distribuir ao longo dos sábados. Se não der para a gente colocar todos, porque graças a Deus várias pessoas responderam, Uhum. fiquem tranquilos que essa é só a nossa primeira roda de conversa. Se Deus quiser, iremos continuar, tá bom? Então, vamos iniciar. Vou iniciar me apresentando. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Natália Rolim, sou a vice-presidente da associação. Também sou médica, sou mãe, sou professora, preceptora de medicina e tenho CMT. Vou apresentar de forma bem breve, porque elas mesmas vão se apresentar e vocês vão conhecer as nossas convidadas de hoje, Uhum. que também responderam lá na caixa de pergunta falando que queria participar de forma ativa. A Amanda Sana de Carvalho tem 39 anos, ela é do Paraná, concursada no cargo de cuidadora infantil, estudante de fisioterapia, casada, tem dois lindos filhos, tanto o esposo como os filhos têm CMT. E a Maria Eduarda. A Maria Eduarda tem 20 anos. Ela é de São Paulo, capital, autônoma, grande aventureira e sonhadora. Já seguem ela no Instagram, depois a gente vai deixar disponível no Instagram para vocês acompanharem. Ela gosta muito de ir em shows, ela vai falar um pouquinho sobre isso. E eu já vi pelo Instagram que ela conhece vários famosos, hein? Já é uma Eu aqui, ó. tenho. Agora eu vou passar a palavra, antes da gente iniciar a roda de conversa em si, para o Luiz se apresentar e depois para a Letícia. Oi, boa tarde. Eu sou Luiz Felipe Balesteiro, sou presidente da BCMT e nós estamos mais um ano aí fazendo a nossa conscientização aí no Setembro Azul. Esse ano nós optamos por um formato diferente que nos outros anos, né, vocês devem ter lembrado que a gente falou, tinha assuntos médicos, assuntos, né, técnicos em si, bastante, né, também que é interessante, mas esse ano nós focamos mais no pessoal com o CMT, e os familiares e os amigos, né? Então, eu acho que nós teremos um tempo aí legal hoje. Para as pessoas que estão como espectadores, eu vejo que lá nós já temos 14 pessoas como espectadores. O chat está aberto para isso. A Beatriz ela vai acompanhando as perguntas, se tiverem, né? Aí a gente tenta responder, né? A colocação de cada um. E acho que foi uma idealização diferente. Eu espero que vocês gostem. E a gente vai estar com isso gravado também, depois a gente vai disponibilizar. Agora eu vou passar para a Letícia. A Letícia se integrou agora já na equipe da ABCMT. Ela por si vai falar também das experiências dela, da visão dela, e também vamos falar também sobre os temas que vão ser discutidos hoje mais tarde, tá bom? Letícia, fica à vontade. Obrigada, obrigada, Luiz. Eu sou a Letícia Flolich Padilha, eu sou fisioterapeuta, mãe. Atualmente eu estou como presidente do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aqui do meu estado, do Maranhão. Sou empresária também na área da educação, na área da saúde. E tenho a CMT, sou portadora da CMT do tipo 1A. E me aproximei recentemente da associação depois que recebi o diagnóstico do meu filho, Eduardo, de 6 anos, que também é portador agora da CMT tipo 1A. E estou muito feliz de poder contribuir aí para esse projeto tão bonito, que eu tenho certeza que ajuda a acalmar o coração e a minimizar tantas ansiedades,
de tantas pessoas Brasil afora. Então, parabenizar o Luiz, a Natália, pelo direcionamento da associação. A gente sabe que trabalhar pela coletividade não é fácil, muitas das vezes você tem que abdicar de seus projetos pessoais e profissionais de forma voluntária para estar à frente de uma associação. Então, eu parabenizo vocês, agradeço vocês pelo projeto e que ele se fortaleça cada vez mais. Obrigada. Muito obrigada, Letícia. Obrigadão. Então, vamos começar, né? A nossa roda. Já começamos, na verdade. Nesse sábado, a gente vai falar sobre minha jornada, minha história. Vamos falar, para quem está chegando agora, um pouquinho sobre como foi chegar ao diagnóstico, quais foram os sinais, os sintomas que surgiram para ir em busca desse diagnóstico. Vamos falar um pouquinho também sobre a independência, sobre os vínculos, tanto em relação à maternidade como do parceiro ou parceira. E vamos começar. Eu quero começar pela Maria. Maria Eduarda, nos conte como foi que você, o que foi, né, que fez você ir atrás de um diagnóstico, quais foram os sinais, os sintomas que surgiram. Bom, tudo começou uns 7 anos atrás, mais ou menos. Eu tinha 12 anos na época. Eu comecei a ter muitas quedas, comecei a cair bastante. E eu e minha mãe não achávamos isso normal, porque eu nunca fui o tipo de criança, muito menos na pré-adolescência, assim, de cair bastante, né, de se machucar. E aí, nessa época, eu comecei a cair bastante, e aí achávamos que não era normal. E aí, minha mãe me levou em vários pediatras, ortopedistas, e todos eles falaram que era por conta do crescimento. Mas, de início, minha mãe sabia que tinha algo de errado, porque eu nunca fui de cair, muito menos de cair e se machucar feio, né? E aí, na época, eu tinha um convênio, e aí fomos até o médico do convênio, e aí ele passou uma bateria de exames, e aí eu fiz e constou polineuropatia. Mas depois de 6 anos veio o diagnóstico. Entendi. É uma história muito longa. Sim, seu diagnóstico foi feito aí mesmo? É aqui em São Paulo? Ou você Isso, fala no convênio? na cidade? Isso, foi feito em São Paulo mesmo. Aí, o médico do convênio falou que, como eles eram um hospital pequeno, que eles não tinham muito acesso, né, a exames maiores, como eletroneuromiografia, e aí eles me encaminharam para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e aí foi lá que eu comecei a bateria de exames. Durante 6 anos eu fiz muitos exames, e aí eles me encaminharam. De lá, eles estavam meio perdidos, né? Não sabiam o que fazer e me encaminharam para a USP. E lá eu fiz vários exames de novo, me reviraram do zero, assim, e lá constou o diagnóstico de Charcot-Marie-Tooth tipo 4C. Depois Aí de quase 8, é. demorou, né? Uma Isso. longa estrada aí até o diagnóstico. E daí a gente tira Isso. como é importante cada vez mais a gente buscar pelas parcerias com as faculdades, né? Com os ensinos também, com certeza. E você, Sim. Amanda, conta pra gente como foi o início de tudo. Começou pelo seu esposo, pelos seus filhos. Conta pra gente. Oi, boa tarde a todos. O diagnóstico da minha família teve início pelo meu filho. Hoje ele tem 16 anos. Em 2012, nós tivemos o diagnóstico dele. Ele, quando tinha 2 anos mais ou menos, ele começou a andar bastante na ponta do pé. E para a gente era só um costume que ele tinha adquirido, de andar desse jeito. E caía bastante também. Em relação à idade dele, ele tinha bastante queda. Aí, quando a gente passou por uma médica específica, ela teve mais atenção para isso e questionou, né, por que que ele andava daquele jeito, tal. Aí falei que achava que era só um costume que ele tinha adquirido. Ela falou, não, vamos investigar, tal. E aí, a gente passou por uma fisioterapeuta que já avaliou, viu que estava o tendão já encurtado e passou para uma neuro. E a neuro logo, né, teve pedido de exame, tudo. Primeiro a gente fez a eletroneuromiografia, que já deu alteração para Charcot-Marie, e depois foi confirmada com um teste genético. Do, do mês que a médica, que a gente foi na médica pediatra, que foi em setembro,
Até o diagnóstico foram uns 6 meses, mais ou menos, nem isso, o diagnóstico já certo, né? E aí, a partir daí, a gente foi ver da onde que vinha isso, né? Aí descobrimos que vinha do meu esposo, que até então passava com apenas um sinal assim mais específico de um pé cavo, e tinha assim uma marcha um pouco mais assim, ele jogava um pouco o quadril na hora de andar, tá, mas nada assim muito específico, né? E aí depois disso, meu filho, então, na época, com 4 anos, a gente pensou em não ter mais filhos por conta da síndrome. Os médicos mesmo questionavam a gente, né, por que poderia vir uma forma mais grave e tal. A CMT deles é tipo um A também. E aí, quando meu filho já tinha 8 para 9 anos, a gente decidiu ter mais um filho. Foi um período muito rápido também, deu engravidar tudo. E essa minha filha agora vai fazer 8 anos esse ano, a Rafaela, e ela também veio com um diagnóstico. Então, aqui na minha família são os três, o meu esposo e os meus 2 filhos, que são portadores da CMT. E aí, depois disso, de eu conhecer a importância da fisioterapia, sempre levando o meu filho desde pequeno, eu tive muita vontade de fazer o curso e comecei a fazer, e estou no 7º semestre do curso de fisioterapia agora, aqui no estado do Paraná, em Maringá, que nós moramos. Que coisa boa. Aí a gente chega onde a gente quer, né? Que nós não somos só a CMT. Você não é só a esposa ou a mãe de pessoas que têm CMT, mas você é estudante de fisioterapia. O que mais? Conta aí pra gente. Se apresente, aproveite. Tenho 39 anos e sou casada com meu esposo 20 anos já, fez esse ano. E eu trabalho atualmente como cuidadora infantil aqui em Maringá. Eu trabalho numa creche, no CEMI, fazem 8 anos. E estou terminando o curso de fisioterapia e daí vou trilhar um rumo novo aí também na minha vida. Já já vamos voltar nessa parte que você falou sobre a questão da decisão do segundo filho, né? Mas antes disso, eu gostaria de saber da Letícia, que é fisioterapeuta, né? A Amanda disse que pensou em fazer fisioterapia por causa da CMT. E você, Letícia, conta aí um pouquinho pra gente como foi que surgiu a CMT na sua vida, como você descobriu, e a fisioterapia veio antes, veio depois. Eu compartilho de uma história muito semelhante. Vocês conseguem me escutar bem? Porque antes minha internet estava dando uma travada. Ótimo. Como eu sempre apresentei desde muito nova alguns sinais, né, que algumas limitações funcionais, e o meu pé, né, que eu já tinha ali um formato de pé que chamava a atenção do pediatra, eu fui encaminhada para a rede Sara. E ali eu já comecei a fazer acompanhamento, mesmo sem um diagnóstico fechado. Naquela época, a gente botava aquelas botas que nem se usa mais, né? E, enfim, e aí eu fiz muita fisioterapia durante esse tempo e conheci a profissão mesmo por conta da CMT. E me apaixonei pela profissão por conta da CMT. O meu diagnóstico veio anos depois. Eu só tive o diagnóstico na adolescência, de 16 para 17 anos. E foi justamente nesse período de 17 anos que eu decidi qual curso eu iria fazer, que eu prestei vestibular, eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí, para mim, estava tudo muito claro que seria fisioterapia. E sou muito realizada, muito feliz por ter escolhido essa profissão, e é uma oportunidade que a CMT, de uma certa forma, deu na minha vida, né? E que está executando de forma brilhante, né? Apesar da distância, a gente consegue acompanhar aí pelas redes sociais. É uma bênção. Tudo tem o seu lado bom, né? E olha aí o lado bom. Duas profissionais que a Amanda já já vai estar lá também, tá pertinho, duas profissionais incríveis que sabem muito mais do que a teoria, né? Sabem a prática, sabem como é estar do outro lado e faz total diferença tanto no acompanhamento dos pacientes como para vocês mesmos, né? É incrível.
E o nosso presidente, que toda vez aparece nos encontros da associação, aparece apresentando o pessoal e tudo. Agora é a vez da gente conhecer sua história, Luiz. Conta aí pra gente como é que a CMT apareceu. A minha história já vem a CMT já tinha na minha família, né? Não tinha ido o diagnóstico. A minha mãe e a minha tia, a minha mãe já é falecida, a minha tia viva tinha o CMT, tem CMT, e aí, no meu caso, né? A minha mãe, acho que a minha tia era tratada como se fosse paralisia infantil, né? E aí, quando apareceu para mim, foi com 4, 5 anos. E aí a gente começou a ter algumas investigações, um pouco diferente. E aí, depois de um certo tempo, eu não lembro quanto, mas eu devia ter uns 10, 12 anos, aí tinha-se um diagnóstico de CMT, mas nada com um teste genético, né? Porque naquela época não tinha o painel genético, não tinha nada, mas o médico já me indicou que seria CMT. E aí, mais recentemente, né, mas já digo recentemente, mas há já uns 20 anos atrás, ou 30, não sei, que eu tenho 55 agora, a minha família fez no genoma, né, um trabalho, né, acho que é no mesmo local que a Maria Eduarda fez, e aí já tinha algumas situações já de biópsia para CMT, e aí mais recentemente, eu digo há uns 8 anos atrás, aí eu realmente fiz um teste genético que deu a CMT tipo 2A. Você vê que nós aqui já estamos com 3 tipos de CMT em 5 pessoas, né? Ou 5 ou 7, né? Com a família da Amanda e da Letícia, né? Então, é uma variedade muito grande, né? E cada um vai tendo as suas experiências, né? De vida e também, né? As experiências na questão do diagnóstico. Por exemplo, a Amanda teve, né? A família da Amanda teve uma sorte de ter um médicos que já perceberam isso muito rápido. A questão lá da Maria Eduarda demorou mais tempo. Então, a gente ainda vê que isso é uma questão muito, né, uma boa parte de sorte, né? Não é só questão de recursos na cidade, porque a Maria Eduarda está em São Paulo, é a maior cidade do Brasil, né? Em tese, teria o maior recurso, os maiores recursos, né? Mas realmente uma doença que é difícil de ter um médico, né, que já perceba isso rapidamente. Mas cada vez mais isso tá mais fácil e acho que o nosso trabalho aqui vai ajudar também isso, né? E aí a gente lembra um dos motivos da gente ter pensado na roda de conversa, né? Justamente essa variabilidade clínica que a CMT traz. Então a gente percebe que mesmo os pacientes com o mesmo tipo, subtipo, têm clínicas muito diferentes. E a própria clínica diferente faz essa chegada no diagnóstico também variar muito, né? Tô doida pra gente chegar no assunto da maternidade, mas antes vou também contar sobre mim, né? Como foi que eu descobri a CMT. Então, eu estava gestante, né? Toda a minha infância, minha adolescência, não foi percebida nenhuma alteração, nada que chamasse atenção. E quando eu estava gestante, eu comecei a ter alteração da coordenação motora fina, sempre focada muito na mão direita, por causa da escrita, que era um instrumento meu, né, de estudo. Estava na faculdade de medicina também. E aí comecei a sentir essa alteração da coordenação, que veio logo de cara junto com o quadro de dor e demorei para ir atrás do diagnóstico, porque a gente acha vários fatores para justificar, né, as alterações, até a gente buscar um atendimento. Então, justificava ali como a rotina pesada da faculdade de medicina e a gestação. E quando meu filho já estava com um ano e pouco, foi quando eu busquei o diagnóstico. Apesar de ter demorado para ir atrás, quando eu fui atrás, eu tive a sorte, a bênção de logo no início descobrir o diagnóstico aqui em Paraupebas mesmo, no Pará, com o neurologista Juliano daqui. A gente fez a eletroneuromiografia e já veio com achado
da CMT, depois confirmamos também, junto com o exame genético, o meu tipo também é um A. E desde lá fui aprendendo, né, estudar, fazer provas, atender os pacientes sem usar a escrita manual, né? Então, desde quando eu formei, durante a faculdade também, eu uso aí dos meios digitais para conseguir fazer os atendimentos. Trabalho atualmente na prefeitura, já como PCD mesmo, então no meu consultório tem impressora, tem todos aqueles arquivos que normalmente os médicos têm em PDF, para sair tudo bonitinho digitado. No consultório tem nada de letra feia de médico. Um lado bom que a Sim, CMT trouxe, ó, todo mundo entende as receitas. E depois disso, né, a CMT trouxe a bênção de conhecer a associação, de entrar nela, de poder conhecer várias pessoas que também têm CMT. Para quem não conhece a CMT e está assistindo, ela é uma doença rara, mas da rara é a mais comum. Então, assim, vocês assustam com a quantidade de pessoas que têm CMT já diagnosticado, né? Não estamos nem falando das pessoas que ainda não conseguiram o diagnóstico. E ontem, né, a gente estava em reunião e a gente conversou sobre isso. Por exemplo, a Maria Eduarda não conhecia ainda ninguém que tinha CMT, né? Ela está conhecendo agora também. primeira vez, depois de anos. Primeira vez, né? E eu espero assim que a associação continue ajudando em fazer com que as pessoas que têm CMT se conheçam, se aproximem, né? Que a gente fortaleça esse ciclo aí da CMT, porque tudo que é visto é lembrado, e esse é o nosso principal objetivo como associação, né? Vamos falar um pouquinho sobre a maternidade. A Maria ainda não é mãe, né, Maria? Não, ainda não. Mas Luiz já é pai, a Amanda é mãe, a Letícia também. Quero saber de início da Amanda. Como foi, Amanda, essa questão de já ter um filho, já com diagnóstico de CMT e decidir ter o segundo filho? Foi uma decisão que no começo não foi fácil, né? Porque os médicos, eles assustam um pouco a gente, né? Eles não. Muitos médicos também é, não têm experiência com casos assim. Fica assim, um pouco limitada as informações, né? Mas conforme foi passando os anos, o meu filho foi pedindo muito, que queria um irmão. E aí a gente decidiu assim, só que foi muito rápido também, né? Da pausa do meu anticoncepcional para ter a minha filha foi nem 2 meses. Então eu acredito que era para acontecer mesmo e ela é uma bênção na nossa vida, né? Uhum. Os dois são, né? Mas não é uma decisão fácil mesmo, não, porque é muito limitada as informações hoje em dia. Muita gente nem conhece, não sabe o que que é a síndrome. Então te assusta muito, não sabe? A gente vai pesquisar, a primeira coisa que a gente vai pesquisar é para internet, né? Aí já vem aquele boom, né? Você não sabe o que que acontece, existem muitas formas, né, de desenvolver os sintomas. Tem gente que é mais leve, mais agressivo, né? Mas foi ótimo, foi a minha experiência com os dois é a melhor que tem mesmo. E você, Letícia, no seu caso, você já tinha o diagnóstico, né, antes de ter filho. Como foi essa questão de decidir ter filhos, né? É, quando eu tive meu diagnóstico ali pelos 17 anos, eu recebi uma informação muito semelhante à da Alana, assim, no sentido de refletir se eu futuramente iria querer ser mãe, porque haveria possibilidade do meu filho vir com um grau mais grave da doença, e aquilo me assustou bastante. Eu era muito nova, eu tinha 17 anos, então aquilo me gerou uma insegurança absurda, e por muito tempo eu perpetuei que eu não seria mãe. E meio que condicionei minha vida a isso. Então, fui morar fora do Brasil, fui estudar e falava, não serei mãe. Mas depois de um tempo, e eu acho que isso é um tema que a gente vai tratar também logo mais,
mas é aquela coisa de, eu acho que a segurança que te traz talvez estar ao lado da pessoa que certa, né? Quando eu estive com o meu atual marido, a gente começou a namorar, e aí, obviamente, como todo relacionamento, você começa a projetar uma família, e aí eu compartilhei com ele o meu diagnóstico, e até então eu não falava abertamente, eu falei dessa possibilidade. Ele me passou muita segurança de dizer, vamos nessa, eu acho que você tem que ter mesmo, a gente vai ter o nosso filho, e se ele vier, a gente cuida dele, e assim, a gente não, com certeza a gente não vai, o vai deixar vulnerável na sociedade, a gente vai dar todo o suporte. E aí eu realmente engravidei, mas sempre, eu confesso, sempre com um medo, assim, atrás, assim, dizer... E eu acho que talvez esse meu receio é que me fez, desde o começo, encontrar os sinais, porque eu era tão atenta ao desenvolvimento dele que qualquer desvio, por mais que seja, já me chamava atenção. E aí, logo eu, né, encaminhei ele para o Sara para ser acompanhado. E eu me lembro que na época os médicos falavam: eu não vejo nenhum sinal nele que seja indicativo necessariamente do Charcot. Eu falei, pois para mim é fato, porque ele andava um pouco na ponta do pé, não era algo muito acentuado, mas existia. Ele caía muito, ele demorou mais para andar, enfim. No final das contas, ele tinha, mas acho que quando veio o diagnóstico dele, e isso é curioso e é algo que eu estou tentando até entender comigo mesmo, eu acho que o diagnóstico dele me trouxe uma serenidade que eu não imaginava. Eu acho que o anseio pré-diagnóstico me deixava com mais medo e aflição. E agora que chegou o diagnóstico dele, eu acho que o diagnóstico é essa obscuridade que você não sabe se ele vai se desenvolver igual a mim, que tem um tipo relativamente leve, porque eu tenho dependência funcional. O meu medo era dele desenvolver um tipo mais grave. Mas eu acho que me trouxe uma serenidade e uma objetividade, dizer, tá, ele tem o diagnóstico, então agora vamos trabalhar, né, para que você consiga fazer com que ele acesse o melhor que pode ter. E aí foi por esse motivo, inclusive, que eu encontrei a BCMT, né? A minha segunda filha não apresenta sinais até agora, ela está com 4 anos, ela não apresenta nenhum sinal que me chame a atenção, eu a monitoro, mas aparentemente, se ela tiver, vai ser um tipo, talvez, assintomático até agora, né? Porque pode se desenvolver mais tarde, ou mais leve. Ah, E a legal. importância, né, de como a gente se posicionar como mãe para ter esse olhar mais detalhado, mais detalhista para o filho. Porque o medo vem com a gente, né? Quando a criança nasce, o medo nasce junto, independente de ter CMT ou qualquer outra patologia, ou mesmo não tendo, né? Quando um filho nasce, uma mãe nasce, e ali é um vínculo novo surgindo e um crescimento novo. E o cuidado que a gente tem que ter de ter esse olhar, mas ter o equilíbrio da gente não se adoecer. Por exemplo, nos primeiros anos, a gente sabe que a criança está na fase ainda do desenvolvimento, então vai cair, né? Então, ter aquele equilíbrio de não, calma, só foi uma queda. Não, calma, ainda não conseguiu amarrar o cadarço, mas ainda tem alguns anos aí, né? E por outro lado, tem que ter esse olhar cuidadoso, porque é a gente que está perto, né? Muitas vezes a gente fala que melhor do que qualquer outro profissional é a mãe, o que a mãe nos alerta, o que a mãe sinaliza, né? Então, esse equilíbrio que a gente tem que ter dos dois olhares, né? Luiz, e você, Luiz, que é um paizão, conta aí pra gente. Você falou de maternidade, mas não falou de paternidade, né? Pois bora pra paternidade. Não, assim, eu vejo aqui, né, um pouco o que a Letícia falou, né? A questão disso daí, eu acho que está basicamente ligado com quem você está junto, né? Então, assim, e se eu penso assim, né? Se a pessoa que eu tivesse junto não fosse criar um problema com relação a isso, já não estava certo eu estar com essa pessoa, né? Então, eu acho que é meio que por aí, as escolhas que a gente faz, né? Não é fácil, eu acho que, né,
Para o cônjuge, eu acho que é mais assim um pouco difícil de entender algumas coisas, mas não que né, que não quisesse ter, mas é porque existem coisas que a gente não demonstra claramente, né, nos sintomas. Mas eu realmente, eu não sei se eu sou meio inconsequente, né, mas eu nunca pensei dessa forma. Não que eu quisesse, eu tenho o meu filho, eu tenho dois filhos, a Bruna não tem, o Zac tem, a CMT, mas não que eu não quiser, não queria que eles tivessem, né? Mas se também tivesse, para mim não muda nada, né? Então eu acho que não é mais fácil para a gente que já tem, eu acho, né? Um pouco, né? Lógico, algumas pessoas podem encarar isso de uma forma diferente, né? Mas para o cônjuge, eu acho que aí que é o sinal de que as coisas estão encaixadas para dar certo. Porque eu vejo o seguinte, as pessoas podem nascer com outros problemas, né? Que nem tem conhecimento. Então, assim, as coisas vão acontecer na vida, ao meu ver, e a gente tem que, desde as situações de saúde, das situações financeiras, de todas as situações na sua vida, você tem que administrar. E isso é mais uma coisa que eu vejo que tem que administrar e né, não vejo nenhuma, assim, falando a verdade, não vejo, assim, eu nunca pensei de não ter. Mas também eu acho que quem tem essa reflexão tem que fazer, e eu acho que também não está errado, mas eu acho que a gente tem que superar isso daí, porque a gente não sabe o que vai acontecer com outras situações, então acho que, sim, não sei se eu sou meio inconsequente, mas eu sou assim. E aí, gente, a importância do planejamento familiar, né? Da avaliação médica, da avaliação genética, de sentar ali com os profissionais e avaliar o seu caso, né? Como vocês estão vendo aqui, só por essa roda de conversa, como tem uma variabilidade clínica, né? Como muda. No começo, o Luiz falou sobre os parentescos, quem tem, quem não tem, né? O fato, a Letícia falou, né? Uma filha até o momento não apresentou nenhum sinal, nenhum sintoma. Mesma forma, a Amanda comentou também. Então, como é uma coisa que é incerta, né? E lembrando ainda que pode ser que tenha o gene no exame genético e não quer dizer que vai apresentar os sinais e sintomas. Então, o ideal mesmo é essa avaliação cuidadosa antes de ter uma decisão e um planejamento familiar adequado. Vocês puxaram o assunto do parceiro. E aqui a gente tem dois lados. Temos os lados de que tem parceiros e o lado de quem é a parceira. Então eu quero puxar da Maria, contar um pouquinho Uhum. sobre o parceiro dela. Como é que foi? Foi antes, né? Vocês estavam juntos antes do diagnóstico, depois, o que que Uhum. fez? É, A história é bem longa, assim. então conte aí para nós. Eu conheço meu namorado desde os 12 anos, porque a gente sempre estudou juntos. Eu tô meio nervosa, ai meu Deus. A gente sempre estudou juntos, assim, é porque ele tem um irmão gêmeo, né? E aí ele, o irmão dele, sempre foi da minha sala. E aí, conversa vai, conversa vem. Aí a gente começou a se gostar. E aí, a gente, na verdade, de início, quando eu tive o diagnóstico, foi bem no início de 2022. Eu ainda não tinha voltado para a escola, mas aí depois do diagnóstico eu voltei para a escola. Foi bem difícil, assim. Mas de início, assim, éramos amigos e aí eu contava para ele. E aí, quando a gente decidiu namorar mesmo, eu falei assim para ele: você vai arriscar? Porque é difícil, sabe? Eu também tô começando a me adaptar a uma rotina nova, uma vida nova. E ele falou: não, tô totalmente disposto. Porque assim como é difícil para você, em alguns momentos vai ser difícil para mim também. Mas ele desde sempre foi muito parceiro, ele entende muito. Ele, tipo, o que ele não entende, ele procura saber para entender, sabe? Então, nessa questão, assim, eu tive muita sorte. A Letícia. Agora, não sei que eu posso falar por ele, assim, né? Mas ele é como se tivesse Charcot-Marie-Tooth, porque ele entende melhor do que eu Que nessa questão, assim.
Que bênção, muito bom. A Letícia, quando estava falando sobre a maternidade, também falou sobre o parceiro. Letícia, você comentou que seu diagnóstico veio ainda na adolescência, né? Então acredito que vocês ainda não se conheciam. Quais eram assim as aflições, o que vinha assim de, o que vinha na cabeça pensando, gente, o que que a pessoa tem que ter? Ou então os medos que vinham É, quando você estava em ter um relacionamento. eu acho que a minha maior aflição durante esse tempo foi por conta do desconhecimento. Eu acho que tudo que é desconhecido te causa medo, né? Então, nesse meu momento em que eu era muito jovem, tive meu diagnóstico, os primeiros anos, nessa época que eu falei que eu não iria ter filho, porque eu tinha medo que meu filho, enfim, tivesse, tudo isso. Eu acho que é o desconhecimento, eu acho que o Luiz, eu acho que o homem tem mais disso, pelo menos meu marido é assim também, tranquilão, deixa eu rolar, o meu marido é assim, acho que a Tem gente que gostar demais. a mulher, eu acho que pensa mais assim no desdobramento das coisas e tudo, talvez seja uma característica mesmo de gênero, né? E aí, então, e aí hoje eu condiciono isso, até essa minha insegurança é pelo desconhecimento. Eu acho que a partir do momento que você vai conhecendo mais pessoas, você vai falando sobre isso, você vai vendo inúmeras possibilidades, enfim, isso vai te trazendo mais segurança. E, poxa, tem tanta gente como eu, e assim, as coisas podem dar certo, independente da variação, né, de como é que acontece. Mas o meu medo. E isso eu sempre ponderava nos meus relacionamentos anteriores, era assim, na minha família tem muitos casos, eu tenho muitas pessoas na família que tem, né? A gente meio foi diagnosticar todo mundo junto, assim, de leve, assim, foi em lote o diagnóstico, porque todo mundo fez a testagem e saiu o diagnóstico para todo mundo. E aí eu tenho muitas pessoas na minha família que tiveram um agravo da doença, adultos, né? E uma limitação maior ali depois dos seus 40, 50 anos. E aí eu ficava pensando, né? Quando eu namorava assim, eu falava, será que esse meu namorado vai cuidar de mim se eu piorar? Será que ele vai me abandonar? Será que ele vai ter a paciência, talvez, de me ajudar no meu dia a dia quando eu não consiga ter tanta independência assim de fazer as coisas Ela me por. descreveu muito. Hã? É, Você me né? descreveu demais essa frase agora. Eu tinha esse É, medo também. exato. E aí eu via, tinha uns que eu achava que não ia mesmo, então eu nem levava para frente, né? Até que você encontra, no meu caso, eu encontrei uma pessoa que compartilha muito dos meus valores, da minha moral, e que eu vejo que me ama pelo que eu sou, assim mesmo, e que é parceirozão, eu acho. E assim, e como o Luiz falou, isso aí eu acho que independe de diagnóstico, né? Eu acho que você tem que. Eu posso ser uma pessoa rígida, normal, sair daqui, sofrer um acidente e ficar totalmente dependente também, né? E eu vou precisar, acho que esse norte de você encontrar uma pessoa boa, de um coração bom, uma pessoa parceira, realmente, eu acho que vale para todos. Mas, obviamente, a gente que já tem uma probabilidade maior de ter limitações que podem te dificultar no dia a dia, isso passa a ser uma pergunta que para outras pessoas que não têm algum diagnóstico algum, não se pergunta, né? E aí eu acho que esse era o meu maior medo, assim, será que ele vai topar ter um filho comigo, se eu quiser ser mãe? Será que ele vai me abandonar se porventura eu começar a desenvolver agravos da doença, né? Será que ele vai me ajudar e vai estar lá por mim? Então, eu acho que essas eram as minhas maiores dúvidas que eu tinha, assim, quando eu era mais jovem, estava ali na pista para negócio, como a gente fala, né? Quando a gente está procurando um parceiro, No meu caso, eu falei assim pro meu namorado, olha, se você escolher o Picasso, vai ficar. Não tem como correr. assina um Já não contrato posso mais. aqui. É, Maria já Eduarda, não tem como. não sei se é por isso, acredito que não, acredito que é pelo amor de vocês mesmos, mas ele deixou o comentário aqui, ó. Sim. E eu Eu vou te vi. ganhar para sempre. Você Ah, viu que lindo? Tá vendo? E eu tenho o mesmo pensamento que ele também. Que bênção, né?
É muito lindo ver que as experiências que vocês trazem são experiências positivas, apesar do anseio, apesar das dúvidas, né? De tantos questionamentos que surgiram quando vocês estavam, como a Letícia falou, na pista, vieram bons resultados, né? E boas experiências. Agora eu quero saber da Amanda, o outro lado, porque a Amanda, ela não tem CMT. Como é que foi, Amanda, quando você recebeu esse diagnóstico do seu parceiro e esse olhar, né, de estar do outro lado? Conta pra gente. Bom, deixa eu só voltar um pouquinho no assunto que o Luiz comentou ali. Aconteceu um fato bem assim, diferente quando a minha filha nasceu. Ela nasceu em 2017. E assim, eu já estava preparada para ela vir com o diagnóstico de Charcot-Marie, né? Eu já estava assim esperando, né? Mas logo que ela nasceu, uns 15 dias depois, mais ou menos, eu moro aqui em Maringá, no Paraná. Aí me entraram em contato comigo de Curitiba, falando que o teste do pezinho dela deu alteração para hipotiroidismo congênito, né? Que é hipotiroidismo quando a tiroide não está funcionando, né? E aí, uma coisa totalmente nova para mim, assim, você espera a síndrome, né? E, tipo assim, veio um outro diagnóstico. E essas síndromes que se encontram no teste do pezinho também, igual o hipotiroidismo, tem que ser tratada o quanto antes, porque senão pode evoluir para um retardo mental bem grave. Então, com 20 dias, a gente já estava viajando com ela para Curitiba para iniciar um tratamento que é super tranquilo, graças a Deus, que é só fazer a reposição hormonal. Então, se alguém tiver hipotiroidismo, vai saber que é só tomar um comprimidinho diário com a dose do hormônio, que a vida é normal, né? Mas assim, tem que ser feito o quanto antes, porque senão pode ter várias sequelas, retardo mental, inclusive, né? Então, assim, a gente está esperando uma coisa e aparece outra, que a gente nem tem conhecimento, né? Então, ela tem esses dois diagnósticos, mas graças a Deus também do hipotireoidismo, ela desenvolveu super bem, só que é reposição hormonal para o resto da vida, né? Bom, o outro lado, como parceira, para mim, é assim, diferente foi, na verdade, porque nós já estávamos casados fazia muitos anos, né? É, E assim, parece que para mim foi só um alívio de saber que você saber de onde está vindo, saber o que que é, porque enquanto você não sabe, é uma aflição muito grande. Tanto que o primeiro diagnóstico que a neuro desconfiava do meu filho seria de distrofia muscular de Duchenne. Primeira coisa que ela desconfiou, e a gente, né, para quem tem um pouco de conhecimento sobre essa distrofia, é uma distrofia muito grave, que ela evolui muito rápido em meninos, né? E assim, o prognóstico não é muito bom. Então, assim, a partir do momento que fechou o diagnóstico ali, a gente só começou a fazer é, atrás de geneticista para a gente fazer um acompanhamento, saber dali onde veio. É só assim, realmente para você ter alguma coisa para comprovar o que é mesmo, mas para mim era indiferente, assim, né? O amor que eu já sentia por ele seria a mesma coisa, né? Ou aumentaria um pouco mais até, pelo fato de você. É que quando você começa a ver o outro lado, assim, para mim, como mãe, começou a ir para as clínicas de fisioterapia, levar meu filho desde pequeno. Você começa a conhecer muita coisa, né, além do nosso mundo, assim, que às vezes você não tem ninguém com alguma deficiência na família, alguma coisa, você fica ali naquele mundinho que você não conhece. Tanta coisa que existe por aí, né? E aí você tem contato com outras síndromes muito mais graves. Aí você começa a dar mais valor, eu vejo, até então. Aqui em Maringá também a gente tem é, a NPR, que é uma associação para portadores de deficiência, crianças, né, onde a gente passa por estágio, e a gente tem um contato com muitas coisas, muitas crianças com PC e muitas distrofias muito graves mesmo. E eu acho que é só para você aprender a valorizar mais a vida. Eu acho que assim, a gente tem que agradecer, na verdade, em vez de reclamar de alguma coisa. Uma história mais linda que a outra, né? Acredito que o pessoal aí que está assistindo, acompanhando, se identificou
em algumas coisas e acredito também que despertou curiosidade também para saber mais sobre cada um, né? Luiz, vamos falar um pouquinho sobre a independência, sobre as adaptações que você precisou fazer aí, né? Voltar no tópico principal, que nós não somos a CMT, ela só está lá, mas a gente não é ela. Conta aí pra gente um pouco, você é empresário, né? O que você precisou adaptar no seu dia a dia? Quando eu era criança, eu tinha já algumas limitações, mas elas não eram coisas que impedia de fazer muitas coisas, né? Assim, naquela época a gente tinha uma vida um pouco mais ativa fisicamente do que hoje, né? A molecada hoje é um pouco mais no computador, no celular, essas coisas. Então a gente já tinha alguma. Então eu conseguia fazer, jogava bola, corria, tinha uma vida, vai, com com uma limitação, vai, de performance, mas era uma vida que não. Lógico, como a Letícia falou no vídeo dela lá, né? Dificuldade de abrir garrafa, não sei o quê, algumas coisinhas assim de traço de fino, né? De movimento fino, alguma coisa, eu já tinha uma dificuldade maior. E aí, agora eu tô com 55. Até os 30 e pouco, foi mais ou menos nessa situação. Depois, a partir dos 35, 40, aí já, acho que junta a questão não só da CMT, mas a questão da idade. E aí você começa a ter algumas limitações. Lógico, uma pessoa de 55 anos, comparado quando ele era com 20, realmente já tem uma perda, né, de massa muscular, tudo. Então, para a gente que já tem eu já tinha uma certa limitação, aumenta a limitação, né? Então, só que aí, eu acho que ele tem uma sorte, né? Eu acho que a gente de estar vivendo esse momento agora em 2025, né? Por quê? Porque existem várias tecnologias que foram melhorando ao longo dos anos, né? E que para nós, né? Você vê, a gente está de celular, né? Agora tem possibilidade de você falar e digitar. Quando eu comecei fazendo máquina de escrever. Então, eram outras situações, mas que essa evolução vai nos ajudar muito. Então, para nós é muito, eu acho, muito mais fácil ter CMT hoje do que ter há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Porque a gente tem mais tecnologia e também tem mais conhecimento, inclusive na área da fisioterapia. A área da fisioterapia, a área da medicina, principalmente a área da fisioterapia, acho que avançou muito no conhecimento com a CMT. Então, e esses obstáculos. Só que aí, como profissionalmente eu caminhei, né, para o lado de trabalho mais intelectual, eu não senti tantas barreiras, né, na questão como eu uso pouco físico, né, para trabalhar, eu não vi tantas barreiras nisso daí. Lógico que tem as barreiras de prédios, essas coisas que agora estão melhorando muito, né? Acho que até no Brasil a gente tem mais. É mais fácil você andar acho que no Brasil do que na Europa, né? Em alguns cenários, né? Então, eu vejo aqui que a gente evoluiu bastante também nessa situação. Mas são coisas, né, que eu não. Um outro lado também que eu nunca e me preocupei com isso, que na época não existia, por exemplo, é, é, emprego PCD, né? Vaga para PCD. Não existia isso. Então eu sempre também competi com todo mundo, né? E nunca tive nenhuma que eu percebesse, né? Nunca tive nenhuma discriminação. Assim, gente, você percebe, às vezes, umas pessoas que dão umas olhadas esquisitas, mas é o problema dele, né? Não nosso, né? Se a pessoa tem esse problema, né? Então, até uma das perguntas que apareceu aqui no chat, né, Natália, não querendo atravessar, é que se a Gabriela perguntou se a CMT é considerada PCD. A verdade, ter a CMT talvez não seja considerado PCD se você não teve o desenvolvimento, talvez, da doença. Acho que a filha da Letícia. Quem ainda não teve o sintoma, né? Acho que foi a filha da Letícia, né? Agora que eu. Então, a filha da Letícia hoje ela não é PCD.
né? Se ela tiver com 18 anos, mesmo talvez ela tendo o gene, né, da CMT, o exemplo, se ela não desenvolver nada, ela não é PCD, porque o PCD é a condição física da pessoa, né? Então, não sei se eu esclareci a pergunta da Gabriela. Se você tem a CMT e desenvolveu as limitações, sim, você vai ser CMT. Mas só você ter o gene, um diagnóstico que você não vai ter nenhuma limitação, você vai ter que dirigir carro normal, você não vai ter isenção de imposto, não vai ter nada, entendeu? Mas por quê? Porque você tem que ter o diagnóstico aliado, né? O diagnóstico é, do, do, do genoma lá, do genético, mas aliado à sua condição física também. Perfeito, Luiz, muito bem colocado. Acredito que esclareceu a dúvida. Já respondeu aqui, que esclareceu sim. Falando em limitações, Luiz falou aí da questão da logística, né, dos locais. Quero voltar a palavra para Maria Eduarda, que gosta de ir aos shows. Conta pra gente, Muito. feirante, né, Maria Eduarda? Como é Isso. que é essa questão de ir para o show com a cadeira? Bom, é muito complicado, assim. Acho que sobre tudo, assim, porque as pessoas não respeitam, né? Independente de onde você esteja, seja em casa de show, seja na estação, ninguém respeita. Eu até comento isso sobre quando eu vou, né, nos shows no meu Instagram, porque eu já passei por muito perrengue, muita coisa difícil, de tipo, as pessoas me olharem de cima a baixo e perguntar: você tá na cadeira por quê? Você tá nessa situação porque você quer. Porque se dependesse de mim, eu sairia dessa cadeira e levantaria e eu mesma faria as coisas. Então, tem muita gente que não respeita. Tem pessoas que respeitam assim, mas eu acho que é a maioria, assim. Muito, muito complicado. Mas dá para aproveitar o show também, não dá? Ah, às vezes tá, assim, depende muito, assim, do local de show, assim. Mas eu acho que tem lugares que respeitam e tem lugares que não. Mas eu tento aproveitar ao máximo e não me importar, né, com esse tipo de coisa. Porque que nem minha mãe fala, se você se importar, você então nunca mais vai sair de casa, não vai fazer as coisas que você gosta, e aí você vai se limitando aos poucos, né? E aí depois é ruim só pra você. Acredito que, infelizmente, tem uma princesa aí querendo se esconder aí atrás. Ah, minha irmã! Ah, minha irmã! Ela Acredito tá escutando aqui. que, independente, né, se você tem uma CMT que ela é vista logo quando a pessoa te olha, no seu caso que usa a cadeira de rodas, né, ou não, ela é mais invisível, como o caso da Letícia, como o meu caso também, que a pessoa não olha, ela não percebe, né, se tiver ali um olhar mais clínico. As duas Sim. formas a gente vê o olhar do outro, né, o julgar do outro, por exemplo. Quem tem uma CMT mais invisível, vamos falar assim, ir para a fila de preferencial. E quantas vezes, né, até no mercado, a gente pensa assim, opa, eu entro ou não entro? E quando entra, sempre tem aquela pessoa que te olha e fala, o que você está fazendo aqui? Né? E já olha então para a barriga, assim, para ver se está grávida. Sim. O Em outro lado, caso de show, em caso de show, as pessoas. É porque assim, a área PCD, de todas as casas de show, a área PCD é no fundo. E eu, como sou doida e gosto de aproveitar ao máximo, eu não vou ficar na área PCD. Eu faço questão de ir na frente e aproveitar junto com o pessoal que tá lá em pé. E aí eles falam: ah, o que que você tá fazendo aqui? Você tem que estar na área PCD. Só que lá ninguém pensa, sabe? Não é um lugar pensado, assim. Lá é um lugar péssimo, assim, pra ser sincera. E aí eu faço questão de ir lá na frente e ficar com todo mundo, porque é um direito meu também, né? ficar com todo mundo e perto do artista, porque a gente vai pro show para ver o artista, Claro, né? com Então, certeza. Se eu já- puder, eu me jogo até no palco. então a gente Dou um já jeito. o apelo às pessoas aí que têm a influência, né, ou então que é das empresas que organizam o show, gente, tem esse olhar voltado, porque as pessoas que são PCD também querem enxergar o artista de pertinho. Ainda mais quando tá na cadeira de rodas. Você tá tentado e não consegue assistir, né?
Exato, exato. É, gente, o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Quero Ai, agradecer ai. muito a participação de todos, especialmente da Maria Eduarda, da Amanda, que mandaram lá rapidinho na caixa de pergunta Eu já tava de olho já e eu já mandei, já de primeira. Tava muito ansiosa. muito bom. Agradecer também a Letícia, que antes mesmo da gente começar a divulgar sobre o que iríamos fazer nesse Setembro Azul desse ano, ela já sinalizou também que estava à disposição e assim fez, né? E está aqui com a gente, ajudando e colaborando aí de forma brilhante. Muito obrigada a todos que participaram. Agradeço A gente imensamente. agradece, eu agradeço demais, assim, pelo espaço, por ter a oportunidade de falar. Às vezes fala demais, assim, mas é sempre bom. Aqui, Também ó, quero agradecer também a aqui, oportunidade. ó, Fala, Agradecer a, agradecer a oportunidade e foi um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Sim, com certeza. E se tiver de novo, chamem a gente. É verdade. quer falar alguma Chamem coisa, a gente. Letícia? Você quer falar alguma coisa, Letícia? Fica à vontade também. Não, agradecer, contem comigo sempre. Eu acho que esse grupo, essa rede de motivação e de apoio é muito importante para gente que tem uma condição rara como a CMT. Então, que momentos como esse se repitam cada vez mais aí, para que a gente consiga se fortalecer, inclusive enquanto organização de sociedade civil, porque é só assim que a gente vai conseguir pleitear políticas públicas, pleitear programas que olhem para a CMT com maior atenção, se nós nos organizarmos enquanto categoria. Eu tenho um pouco essa visão política da coisa pelo meu fazer, mas a gente vê que é fundamental. Então, se a gente ficar assim muito disseminado e desestruturado, essa realidade tende a permanecer como está. Mas se a gente começar a se unir cada vez mais, fortalecer a associação, né, divulgar a associação, fortalecer a associação, e a partir da associação a gente começar a trabalhar com quem decide as coisas nesse país, de repente, talvez não para mim, mas para os nossos filhos, as coisas sejam mais fáceis. E a importância, tirando aí dessa fala da Letícia, de todo mundo se associar, gente. Quando vocês se associam, a gente está pensando também na epidemiologia. Então, quando vocês pesquisam aí no Google quantas pessoas têm CMT no Brasil, é um número que, na verdade, é bem menor do que é, né? E a associação ajuda nisso também. Então, quando as pessoas se associam, a gente fortalece essa rede, como a Letícia bem colocou, que tem que ser fortalecido, né? Então, se você conhece alguém que tem CMT e ainda não se associou, tem lá no link, lá na bio do nosso Instagram, já direciona direto para o site para se associar, tá? Passar a palavra para o Luiz, nosso presidente, para finalizar. Também quero agradecer o pessoal que mandou os comentários aí no chat, estão elogiando. Muito obrigada pela participação de vocês e contamos com vocês no sábado que vem. É isso aí. No sábado que vem, né, Natália, nós vamos estar tratando da superação de barreiras, né? E todos os dias. Esse vai ser o nosso tópico, né, na semana que vem, né? Então, eu agradeço a todo mundo, agradeço a Maria, a Letícia, a Amanda, Obrigada. a Beatriz, que está dando suporte para a gente aí, né, com o chat, acompanhando, a Natália, né, que também sempre auxiliou bastante a associação, e as pessoas que puderam, né, participar, ver como é que é a realidade, né? E a ideia nossa é que também as outras pessoas que têm CMT, que também estão vendo, e os familiares também, tenham um pouco da visão do outro para também poder avaliar, às vezes tem alguma angústia que a pessoa tem, né? E que ela vendo como as coisas podem ser enfrentadas, não que a gente fosse, né, que dá tudo certo na nossa vida, não é isso, mas a gente procura buscar as coisas de uma forma positiva e eu acho que esse é um caminho que é bom para todo mundo e que também para a própria, né, a associação, ela busca fomentar esse relacionamento
e nós já estamos com mais de 10 anos da associação, né? Então nós estamos evoluindo aí ao longo dos anos e consolidando algumas práticas aí que eu acho que vão ficar para, né, para todo mundo, porque a CMT ela vai continuar tendo até a hora que a gente consiga alguma solução para isso, né? Mas a gente tem que fazer as atividades aí, as atitudes para a gente tentar melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Eu agradeço a todos, viu? Muito obrigado. A gente Muito. que agradece pelo espaço. E lembrando, gente, que depois iremos postar, tá bom? Ficou tudo Tá gravado. bom. Tchau, tchau e até sábado que vem. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.